Olá, você que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Lá na igreja nós terminamos hoje a leitura do livro de Levítico, mas o vídeo não ficou bom, então eu vou gravar mais uma vez a leitura dos capítulos 26 e 27, agora aqui em casa, para não deixar passar em branco. Levítico capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí eu sempre esclareço, não sou eu que estou lendo, é Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Aqui dá a entender que a colheita vai ser tão farta que quando chegar a próxima colheita, ainda haveria tanto da antiga que eles teriam que jogar fora a antiga para ter onde botar a nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, são todos, não são alguns. E se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E de balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo,
e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. E se com isso me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, que com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade. Em razão mesmo
de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Agora, o capítulo 27, que tem uma característica interessante. Às vezes, no afã do momento, movidos pela emoção, nós consagramos algo a Deus e depois pensamos, eu devia ter feito isso? Então, e agora? Vamos lá? Não haja por impulso. Se vai consagrar algo a Deus, pense bem. Levítico 27, a partir do 1º versículo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, do varão a tua avaliação será de 15 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. Mas, se for pobre, mais do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme o que alcançar a mão do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Quer dizer, quem não tem aquela fortuna toda para o próprio resgate depois da consagração, o sacerdote avaliar dentro das posses daquela pessoa e estabelecer um valor menor. Ou seja, havia desconto para quem era pobre. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Consagrou, perdeu, agora é de Deus. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Se porém em alguma maneira trocar animal por animal, o tal, aquele que foi consagrado, e o trocado, os dois serão ambos santos. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará um quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Consagrou uma casa a Deus. Ai, que besteira eu fiz, eu quero resgatar a casa. O valor da casa e mais um quinto. Então,
Pense bem, você não tem que consagrar sua casa a Deus. Consagrou, já sabe. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, e a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for o campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia, dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. Eu gosto sempre de fazer uma avaliação. Tem gente que diz que Moisés escreveu essas leis para se dar bem. Veja o que ele disse: será do sacerdote. Moisés não era sacerdote, certo? Então não foi para se dar bem. No ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem o comprou, de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por ser já do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação. E sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, em alguma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Eu vou ler de novo esse versículo. Levítico, capítulo 27, versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal ou de campo de sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da sementeira do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Terminamos o livro de Levítico. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.